Olá, querido irmão, querida irmã, sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo a mais essa aula de formação para ministros extraordinários da comunhão. O tema da aula de hoje serão as partes da Santa Missa, esta celebração que é a mais importante de todas na nossa tradição católica. Ela se inicia com aquilo que se chama comentário inicial, que a rigor no missal não se prescreve este comentário. Se diz que quem está presidindo a celebração é que deve, após a saudação inicial, introduzir os participantes da Assembleia naquilo que está sendo celebrado. Né? Mas, normalmente, se coloca este comentário inicial justamente também para favorecer um clima de silêncio que muitas vezes não se tem na celebração. Então ele é curtinho, sintético e introduz brevemente no mistério que haverá de se celebrar. Após o comentário inicial, que situa-nos dentro da celebração, nós temos o canto inicial. O canto inicial abre a celebração, une a Assembleia e introduz o mistério celebrado. Aí inicia-se propriamente a celebração da Santa Missa. Durante este canto inicial se acontece a procissão de entrada, que tem uma finalidade litúrgica. Toda a procissão recorda que nós somos peregrinos, que estamos a caminho da casa do Pai, a caminho da eternidade. O canto, ele sempre tem que estar a ver com aquilo que está sendo celebrado, então ele introduz a Assembleia no mistério que está sendo celebrado, une o coração da Assembleia, une toda a Assembleia no espírito daquilo que haverá de ser celebrado naquele momento. Depois, após a saudação, vem o ato penitencial, na qual o presidente da celebração convida a Assembleia para o ato penitencial, que é o momento no qual somos convidados a olhar para dentro de nós mesmos e avaliar os nossos compromissos cristãos. Então é interessante isso. Nós fazemos esse pedido de perdão a Deus para que a gente possa bem celebrar e participar da Santa Missa. Existem várias fórmulas de pedido de perdão, conforme se prescreve o missal. Temos o Confesso a Deus Todo-Poderoso, temos as litanias, aquelas fórmulas, Senhor, tende piedade de nós, cada uma específica para cada tempo. E o ato penitencial revela a força reconciliadora de Deus, o primeiro fruto da Eucaristia. Então somos convidados a experimentar a misericórdia de Deus num primeiro momento. Depois, nós temos o Kyrie eleison, que acontece depois do ato penitencial, a não ser que já tenha sido rezado ou cantado no próprio ato penitencial. É um texto dirigido a Cristo, pois Kyrie eleison, Christe eleison significa Senhor, piedade, Cristo, piedade. Então se trata de uma aclamação a Cristo Senhor, que implorando a sua misericórdia. A sua misericórdia. É interessante que Kyrie, Senhor, era o título dado ao imperador romano, e junto aos pagãos, a expressão Kyrie eleison era dirigida justamente ao imperador e aos deuses pagãos como forma de pedir perdão. E na nossa liturgia essa expressão é dirigida a Cristo como Senhor de nossa vida, e aquele que nos revela a misericórdia do Pai. Depois, queridos irmãos, então se trata de invocações dirigidas a Cristo. Depois nós temos o hino de louvor, que é o Glória, um hino antiquíssimo, pelo qual a Igreja, congregada pelo Espírito Santo, glorifica e suplica a Deus Pai ao Cristo Cordeiro, e é cantado por toda a Assembleia. Então é interessante, se você ler o texto do hino de louvor, você vai perceber que não se trata de um hino trinitário. Eu sou de uma época no qual se pensava que para o hino de louvor ser litúrgico, tinha que falar glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, mas não. O hino de louvor, ele é dirigido ao Pai, grande parte do texto é dirigido ao Pai, e ao final dirige-se ao Filho. Se faz súplicas ao Filho. Então é um hino antiquíssimo, venerável. Se
O Kyrie eleison tinha a característica cristológica, o Glória, né? Apesar que o nosso autor aqui diz que seja trinitário, mas se você pegar a letra, você vai perceber que grande parte do hino se refere ao Pai e a parte final ao Filho, e nós rezamos no Espírito, né? Mas não se tem uma súplica dirigida ou um louvor dirigido ao Espírito nesse texto. Então convidaria você, inclusive, pegar a liturgia diária e conferir o texto do hino de louvor, o hino de louvor. Depois nós temos a chamada oração coleta. O que é esta oração? É um convite ao povo a rezar, né? Quem está presidindo a celebração diz: oremos, e aí se faz um instante de silêncio, no qual todos colocam as suas intenções, e depois o presidente da celebração colhe, por isso que é coleta, todas as intenções com esta oração unificada elevada ao Pai do céu. O nome de coleta vem do fato de ser feita quando o povo estava reunido para a celebração, populum collectum. E esta oração exprime o sentido da celebração ou da festa do dia e dirige pelas palavras do presidente da celebração uma súplica a Deus Pai por Cristo no Espírito. E toda a Assembleia se une a esta oração respondendo solenemente Amém. Então é uma oração dirigida ao Pai por Cristo no Espírito, como toda ação litúrgica o é. Toda ação litúrgica é uma adoração ao Pai pelo Filho na força do Espírito Santo. Em relação à oração oração collecta, então ela é uma oração sintética e teologicamente densa. Inclusive o catecismo da igreja, o missal da igreja, orienta que a pregação, a homilia da Santa Missa pode ser feita inclusive baseada nesta oração, né? Que transmite a lei, a fé da igreja, né? Nós na igreja temos um adágio que se diz lex orandi, lex credenti, a lei da oração é a lei da igreja, é a fé da igreja. De tal maneira que, por exemplo, quando aconteceu essa polêmica aí do Papa Francisco afirmar e definir que o missal de Paulo VI é a lex orandi oficial da igreja e não mais o rito de Pio V, e isso acontece por quê? Porque tinham grupos que falavam que esta nossa missa não tinha teologia ou não tinha, vamos dizer assim, representava a fé da igreja, o que não é verdade, né? Então, o nosso autor vai afirmar que esta oração apresenta algumas dificuldades. Muitas vezes são orações espiritualizantes sem ligação com a vida. De fato, se você ler todas as orações de todos os tempos, esta oração inicial, você vai ver que traz um conteúdo teológico muito profundo, um conteúdo teológico muito denso, mas muitas vezes não tem ligação com a vida concreta das pessoas, né? Então fica aí o desafio de quem preside a oração de ligar, por exemplo, no momento da homilia, o sentido teológico daquela oração, aquilo que está se pedindo a Deus com a vida concreta das pessoas. Além disso, um outro detalhe, falta a concentração para a oração, né? Quando o padre diz lá, o presidente da celebração diz, oremos, muitas pessoas ficam olhando para o teto, não se concentram para rezar, né? Então, por isso que eu, pastoralmente, né, tenho feito o esforço de depois oremos ficar uns 15 segundinhos em silêncio para que o povo possa rezar, ou ainda motivar as pessoas a, naquele momento, colocar as intenções pelas quais quer rezar a Santa Missa, pois este é o momento. Este é o momento. Depois nós vamos para a primeira parte da celebração, que é a liturgia da palavra. E nesse momento nós temos um momento no qual Deus fala conosco. Então é interessante, a igreja crê que Deus ainda fala conosco, Deus ainda se comunica conosco, mediante a leitura, meditação e pregação da Santa Palavra de Deus, que é a Sagrada Escritura. Então neste momento nós temos a comunicação entre Deus e a humanidade. E esta palavra atualiza a salvação que já nos foi dada em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ela atualiza os mistérios da salvação. Aquilo que aconteceu de uma forma única e irrepetível na história humana mediante a vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus, agora
é atualizada em cada celebração mediante a escuta atenta da santa palavra de Deus, mediante o qual Cristo nos alimenta. E é bom ressaltar que a palavra de Deus é Jesus Cristo. Quando nós cantamos ou dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, esta afirmação está ao mesmo tempo certa, mas incompleta. Por quê? Porque na tradição cristã a palavra é uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Então nós, ao lermos, rezarmos, meditarmos a Sagrada Escritura, a Escritura é uma ponte, é um caminho para que a gente possa dialogar com a palavra que é a pessoa de Jesus. Então a igreja crê que em cada Santa Missa, mediante a meditação, leitura e oração da palavra de Deus, o próprio Cristo, a palavra de Deus, se comunica com cada fiel reunido ali naquela Assembleia. Dito isso, nós temos aí algumas dificuldades. Por quê? A necessidade de uma catequese bíblica para com o nosso povo, porque infelizmente o nosso povo só tem contato com a Bíblia muitas vezes na Santa Missa. Então é necessário ensinar o povo o sentido da Escritura, quem escreveu, as expressões que aparecem na Sagrada Escritura, e isso supõe uma catequese bíblica para com o nosso povo. Então por isso que desde o Concílio Vaticano II se tem esse esforço de devolver a Bíblia para as mãos do povo, mas não só devolver a Bíblia, mas também explicar como ler, como rezar, qual o sentido das palavras, a cultura, o contexto de cada época. Além disso, a escuta da Sagrada Escritura, a escuta e meditação, faz nascer o dom da fé. Como a própria Escritura nos diz, né, que a fé entra pelo ouvido. Então, é mediante a escuta e a meditação da palavra que faz nascer a nossa adesão a Deus, o nosso compromisso em viver a santa palavra de Deus, o nosso compromisso de sermos santos e de seguirmos a Jesus Cristo. De tal maneira que proclamar a palavra de Deus, proclamar os textos sagrados é parte integrante da liturgia e não pode ser substituído por qualquer outro texto. Então não se pode substituir a leitura do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, ou o Salmo, ou o Evangelho, por qualquer outra literatura, mesmo que seja religiosa. Não se pode, de forma alguma. Porque a palavra digamos assim, a Sagrada Escritura é um sacramento, entre aspas, da palavra de Deus, que é a pessoa do próprio Cristo. Né? Então por isso que é imprescindível, né, a escuta, a meditação da palavra de Deus em cada celebração eucarística. É parte integrante da liturgia. De tal maneira que os liturgistas gostam de dizer que na Santa Missa tem duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Então Cristo nos alimenta, em primeiro lugar, pela sua palavra, e depois nos alimenta com seu corpo e sangue. Né? Então, dito isso, conforme já disse, não se pode substituir nenhum texto sagrado da Bíblia por outro texto, por outra qualquer leitura, por uma leitura de algum santo, ou algum documento da igreja, ou uma literatura profana, ou outro texto religioso. Não. A Bíblia, a Sagrada Escritura, é um sacramento da palavra, que é a pessoa do próprio Cristo. Como que se dá a organização das leituras neste livro que se chama Lecionário? Então, quando se foi estudar, fazer a reforma litúrgica, né, então se notou que a igreja primitiva, ao ler os lecionários antigos, tinha o costume da leitura contínua das Sagradas Escrituras, tal qual se tinha a leitura contínua das Sagradas Escrituras lá por exemplo, nas sinagogas, por exemplo, né? Então se propôs novamente que se fizesse uma leitura contínua das Sagradas Escrituras ou uma leitura semi-contínua das Sagradas Escrituras. Na Idade Média, nota-se que nos lecionários se escolheram poucos textos, então havia repetição de leituras e a Bíblia deixou de ser o centro da fé e foi substituída por escritos piedosos, devocionismos, etc, etc, etc. Então, a gente sabe, né, que a Bíblia na Idade Média deixou de ser o centro da qual se alimentava a fé do povo e a devoção aos santos, os escritos piedosos dos santos, passou a assumir este lugar. Não diria na liturgia, mas na vida do povo. De tal maneira que, quando lá em 1500 Lutero propõe a reforma, realiza a reforma, né,
teve um motivo. Por quê? Porque no Lutero insistia na questão da Sagrada Escritura estar na mão do povo. Então ele foi. Se hoje você tem uma Bíblia na sua mão, meu querido, minha querida, saiba que quem tomou a iniciativa de traduzir a Bíblia do latim, que era a língua oficial da igreja, para a língua vernácula foi Lutero, e em desobediência à igreja, certo? Então, isso com certeza, esta iniciativa da igreja de devolver a Bíblia para o meio do povo, com certeza foi uma influência da reforma protestante, né? Que combateu essa proibição da leitura bíblica. Pasmem, a igreja proibia o povo de ler a Bíblia, né? E Lutero foi contra isso. Então, o Concílio Vaticano II propôs uma reversão desse quadro, né? Ou seja, na década de 60, de 1960, o Concílio Vaticano II propõe reverter esse quadro, devolvendo a Bíblia para a mão do povo, né? Que é interessante que, do ponto de vista histórico, nós tivemos a Reforma, e a Contra-Reforma foi uma reafirmação da prática da Igreja. Então, desde a Reforma 1500 até 1960, poderíamos dizer assim, enquanto os protestantes estão com a Bíblia na mão, os católicos estão ainda com os devocionários, livros de santos, escritos piedosos, etc, etc. Só a partir de 1960, Concílio Vaticano II, que a Igreja procura reverter, portanto, esse quadro, devolvendo a Bíblia para a mão do povo. Devolvendo a Bíblia para a mão do povo. E aí, como que ele está dividido? Então, nós temos estes livros chamados lecionários, que são livros sagrados, onde está a palavra de Deus, o texto da Escritura, tá certo? E aí, vejam só, o lecionário dominical está dividido em 3 anos, ano A, ano B, ano C, sendo que no ano A se privilegia a leitura do Evangelho de Mateus, no ano B se privilegia a leitura do Evangelho de Marcos, e no ano C se privilegia a leitura do Evangelho de Lucas. O Evangelho de João se escolheu textos do Evangelho que são lidos os mesmos em todos os 3 anos, no tempo da Quaresma e no tempo pascal. No tempo da Quaresma e no tempo pascal, né? Depois, nós temos os lecionários, por exemplo, dos semanais do tempo comum. Então, aí nós temos a leitura contínua ou semicontínua. E aí estão divididos em ano par e ano ímpar. Então, de segunda a sábado, de manhã, nós temos, por exemplo, uma primeira leitura e um salmo para aquele dia no ano par, e temos uma leitura e um salmo para aquele dia no ano ímpar. E o evangelho permanece o mesmo, seja ano par ou ano ímpar. No domingo se propõe 2 leituras, né? Uma do Antigo Testamento, outra do Novo Testamento e o Evangelho. Então, todo domingo. E eu diria também, a rigor, solenidades também normalmente tem 2 leituras, né? Mas aqui estamos falando do domingo. Do domingo, 2 leituras. Uma do Antigo Testamento, outra do Novo Testamento e o Evangelho. No tempo pascal, nós temos, a rigor, 2 leituras. Uma do Atos dos Apóstolos, outra das cartas paulinas. E aí vem o Evangelho. É a única exceção. Tá certo? Nas solenidades, nós normalmente temos 2 leituras, e aí não se tem um critério bem definido ou estabelecido. Às vezes podem ser 2 leituras do Novo Testamento ou uma leitura do Antigo Testamento do Novo Testamento, né? Depois valeria a pena, vou também gravar essa explicação, qual é o critério que se tem para a escolha dessas leituras, porque o critério da leitura é cristológica e tipológica. Sempre, queridos, e vocês que são ministros da comunhão, que normalmente também atuam como ministros da palavra, então saibam que normalmente a primeira leitura com o Evangelho sempre tem um tema em comum, que pela regra da tipologia, o Evangelho, que é nosso Senhor Jesus Cristo, ou vai completar, ou vai contradizer, ou vai ampliar o sentido daquilo que está na primeira leitura, certo? Então, sempre a primeira leitura e o Evangelho têm o mesmo tema.
Ao passo que a segunda leitura, tirada do Novo Testamento, sempre vai trazer um tema concreto para a vivência da prática da comunidade. Normalmente é assim. Mas aí depois, posteriormente, a gente grava um vídeo acerca desta relação entre os textos, os critérios das escolhas e como se faz este link bacana. Bom, nós chegamos aqui na primeira metade deste vídeo, né, para não ficar muito extenso. Então, a partir de então, nós vamos para o vídeo 2, continuando esta nossa formação acerca das partes da Santa Missa. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.